Oi, amigos, tô chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela e tenho 29 anos e moro em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar ainda sobre o assunto trabalho. E hoje é pra falar o quê? A minha pior escolha aqui em Portugal de trabalho, gente. Minha pior escolha. Fiquem aí pra vocês não perderem nada do que eu vou falar, porque pode ser uma dica aí pra você que tá chegando. Porque às vezes no desespero a gente aceita o trabalho e vai e acha que vai ser bom, mas no final das contas não dá bom. E essa foi a minha experiência, então fica aí pra vocês acompanharem tudo o que aconteceu. Mas antes, eu vou pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal. Pra você que ainda não deixou o like, deixa o like, isso nos ajuda muito. E você que tem um conhecido, um familiar que está aqui e quer saber mais de Portugal, quer dicas, quer sugestões, experiências vividas, compartilha o vídeo com seu amigo, com seu familiar, vai me ajudar muito, tá bom? E aí, vamos ao que interessa. Isabela, por que foi sua pior escolha? Foi minha pior escolha, porque assim, eu não tive lucro. Eu só trabalhei, eu só gastei, na verdade. O que eu recebi não cobriu meus gastos. Mas fique aí que vocês vão entender o porquê disso. Tudo isso aconteceu no ano passado, em meados de outubro, novembro do ano passado, de 2023. Eu tava desempregada, né? Tava sem trabalho. E aí eu comecei a fazer entregas de moto, de estafeta, né? É o iFood, o famoso iFood do Brasil. E aí comecei a fazer as entregas e tal. Já tava acostumada, não era a primeira vez que eu fazia as entregas. Aluguei a moto, aluguei a conta, né? Que é necessário. E aí, bora trabalhar, fazendo entrega. E nisso eu também estava me candidatando a algumas vagas. Me candidatei a um montão de vagas. E aí, eu fui chamada para uma das vagas. Essa vaga era full time, né? Em tempo integral. Só que quando me ligaram, me ofereceram a vaga de part-time. E aí, eu falei, olha, vamos tentar e tal. Já conhecia a empresa, né? Um pouco. E aí eu falei assim, vamos tentar. Aí fui, fiz entrevista, não sei o que e tal. Fui presencial lá no lugar, preenchi todas as fichas. Enfim, tinha data já pra começar, gente. Foi tudo muito rápido. Tipo, eu acho que o processo de admissão durou aí, sei lá, uma semana e meia, mais ou menos. Foi assim, rápido. E nisso eu ainda tava com as entregas, né? Fazendo entregas. E lá era part-time. O part-time, eu fazia lá das 19 às 23 horas. Então eu fazia entrega até, tipo, umas 5 da tarde. E aí depois eu já iria pro lugar pra ir trabalhar, enfim. Lá era... A função era empregada de mesa, né? O que eu fazia lá? Tirava café, fazia lanches, atendia os clientes ali, né? Fazia a reposição dos produtos. Era basicamente isso. Recolhia das mesas ou o que a pessoa, né, tinha comido, enfim, café e tal. A pessoa ia no balcão, pedia e ela levava a bandeja, mas para recolher nós que pegávamos, né, isso da mesa. Então era serviço, né, de empregado de mesa comum, normal. E aí fazia esse trabalho, né? Então continuei e estava com a moto. Então continuei indo de moto. Por quê, gente? Era um lugar extremamente longe. Assim, extremamente longe, não. Mas eu ia de moto, gastava 10, 15 minutos. Mais ou menos isso, porque eu ia de moto. Quando eu precisava ir de carro, gente, ali é numa autoestrada, né? Autoestrada é tipo na rodovia. Então, era muito trânsito. E aí travava tudo. E aí de 10, 15 minutos que eu gastava 40 minutos. Cheguei a gastar 1 hora uma vez. Porque eu comecei a ir de moto. Só que eu falei assim, não adianta, não consigo manter a moto, né? Pagar o aluguel da moto, pagar o aluguel da conta pra fazer as entregas, né? De iFood, de Glovo e trabalhar. Tipo, eu ia ficar meio que no 0 a 0. Então, depois de um tempo, o que eu fiz? Devolvi a conta, mas fiquei com a moto. Por quê? Pela moto ser mais econômica e ser mais rápida. Então, eu continuei indo de moto. Só que começou o tempo de chuva aqui. E assim, eu não consigo andar de moto na chuva, gente. É muito sacrificante, é muito difícil, é perigoso também. Então eu falei assim, gente, não dá mais pra ficar com a moto. Devolvi a moto. Aí eu fiquei só com o carro. Então eu ia trabalhar de carro. E aí minha única renda não era mais das entregas, era só mesmo desse part-time.
E como eu falei, não era perto, eu acho que dava tipo uns 10 km da onde eu tava. Então era 10 km pra ir, 10 km pra voltar. Mas continuei, fui indo. E assim, depois eu fui vendo que cara, não dava, não. Eu falei assim, eu acho que eu fiz uma escolha errada, porque o que eu estava gastando de combustível era surreal. Meu carro é a gasolina. E assim, gasta. E era um trajeto que às vezes você ficava no trânsito. Então, imagine você ficar no trânsito, engata, para. Isso gasta muito mais. E aí eu comecei a refletir, eu falei, nossa, será que tá valendo a pena mesmo? E eu tava na experiência ainda e tal, no primeiro mês. E, assim, eu ia com muita felicidade, fazia o meu melhor lá como profissional e gostava. Pena que, assim, era longe e, assim, não tava tendo lucro, gente. Porque era um part-time. Se fosse um full-time, eu acredito que até compensaria mais. Mas, assim, não, gente, não tava indo. E aí, não tinha transporte pra lá. Não tinha transporte, porque, como eu falei, era uma autoestrada. Então, assim, eu tinha que ir com o meu carro. E na entrevista, uma das perguntas que eles fazem é o quê? Você tem veículo próprio? Então, você já entende o recado, né? Aí eu falei, tenho veículo próprio e tal. E eles sabiam que eu também fazia entrega, né? Então, de moto. Então, eu fui sincera em falar isso. Mas assim, tava entusiasmada com o trabalho e tal. E assim, adorava. Só que foi minha pior escolha, gente, porque financeiramente não compensou nadinha de nada. O gasto era assim, não era muito alto, era muito surreal, sabe? Então, era legal o trabalho, era legal, eu atendia ali os clientes, atendia ali as pessoas e tudo ia fluindo. Ah, mas também tinha uma coisa, eu nunca. Era das 7 às 11, né? Tipo, eu nunca saía de lá às 11. Por quê? Às 11 fechava o caixa. Aí tinha que conferir caixa. Aí não sei o quê. E não sei o quê. Às vezes enrolava. Então eu saía de lá muito tarde. Chegava muito tarde também. E aí eu fui vendo, tipo, o esforço disso tudo pra não ter lucro, né? Não ganhar quase nada. Enfim, gente. Ah, mas Isabela, por que você sabia que era part-time? Por que você aceitou o trabalho? Gente, eu aceitei porque eu precisava trabalhar e eu pensei que ia ser bom. Porque a gente pensa que vai ser bom, né? A gente pensa, a gente acha que vai ser bom. Tô sem trabalho, queria um contrato, queria um contrato de trabalho, porque eu tava sem. E a gente aceita. Então, assim, eu sei que vai vir muitos julgamentos, né? Ah, mas se você não quisesse, você não tinha aceitado. Agora você fica falando mal. Não. Ai, gente, eu não tô falando mal, tô contando minha experiência. Talvez, se a outra pessoa quiser, uma pessoa quiser fazer isso e achar que é justo, tá tudo bem. Mas assim, pra mim não foi. Então, que isso sirva de alerta, porque eu tava no desespero e eu queria um trabalho e eu falei, eu vou enfiar minhas caras aí. Só que, pô, não foi. Eu fiquei meio que no 0 a 0, porque quando eu recebi o salário, eu tive que o quê? Eu tive que pagar as coisas. Combustível, que eu tive que pôr combustível no cartão. Então, o meu salário foi basicamente para pagar esses débitos que eu tive. E depois ainda que eu me mudei, né, gente, eu mudei para essa casa, e aí o meu trajeto ainda era um pouco maior, ainda tive até pedágio para pagar. Então assim, fala pra mim, não compensou. Aí, mas assim, eu fiz tudo certinho. Depois eu entrei em contato com a pessoa, falei, olha, meu contrato ia encerrar, né? E eu fiquei com medo que eles fossem renovar, então já falei antes, acho que uma semana antes, eu falei, olha, eu não vou mais continuar, o meu contrato é até tal dia, assim, pela distância, eu me mudei e não tá compensando, agradeço muito a oportunidade, eles foram super, assim, de boa comigo. E assim, eu agradeço a oportunidade, mas pra mim não compensava. Pra mim, assim, não foi legal. Isso foi minha experiência, gente. E eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu até ver se eu falei tudo ou não, porque vai que fica confuso, eu não quero que fique confuso, gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam aí, tá? Mas tá aqui no meu roteiro. Falei tudo, gente. Falei tudo que... E aí também a gente não tinha alimentação, como eu fazia part-time, tipo, era diretão, eu chegava, não tinha... Eu tinha direito a uma alimentação lá, né, se eu quisesse, mas olha só, eu tinha direito à alimentação. Ou eu chegava cedo pra comer, ou eu comia, tipo, às 11, quando tava fechando. Então, assim, não fazia sentido. E aí a gente tinha que limpar tudo estufa lá, né, o que sobrou e tal. E assim, a gente também não tinha autorização pra poder trazer nada pra casa.
Gente, isso corta meu coração demais, demais, demais. Eu não conseguia jogar fora, assim, não dava quando eu tinha que jogar fora. Tipo assim, não, sempre tava em dois, né, dois colegas. E assim, é muito triste você jogar fora, então eu não conseguia, comia lá algumas coisas, tinha coisas que eu não jogava fora, que eu trazia mesmo, gente, não tenho medo de falar isso, mas assim, eu trazia. Quando a gente não comia em casa, eu doava pra alguém. Já teve uma vez que eu tava andando no carro, o cara, ai, eu tô com fome, não sei o que. Eu tinha uma caixinha no carro, eu dei pro senhor. E assim, isso era o que mais mexia comigo também. Porque eu não consigo ver milhões de salgados, milhões de coisas, de doces, tudo pra jogar fora. Assim, não dá. Não dá, gente. Eu sei que em muitos lugares é assim, mas não dá. Então fala assim, o que eu tive de lucro desse lugar? Gente, eu tive de lucro desse lugar as comidas. Por quê? Quando eu vinha embora, que tinha que fazer limpar e tudo mais, eu trazia muitas coisas. E assim, eu trazia porque, gente, assim, não dá. Não é assim, não pegava escondido, porque se alguém visse, eu falava, olha, me desculpa, mas eu não consigo jogar fora. Eu tô precisando, e na época pior que eu tava precisando mesmo, porque foi bem na época que eu morei no carro. Tudo isso aconteceu, então, assim, eu jamais ia jogar fora, sendo que eu tava morando em carro e precisando, sabe? Então, dói no coração, né, falar sobre isso. Mas foi minha pior experiência, só que teve essa coisa boa aí. Mas, enfim, não tira o fato de que meu lucro foi quase zero nisso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cuidado com o que vocês vão aceitar. No desespero, a gente faz essas escolhas meio malucas. Então, cuidado, gente, cuidado. Isso foi a minha experiência. Talvez para outra pessoa vai ser bom, mas olha, se você for aceitar um part-time, cuidado com o tempo. Veja onde fica direitinho. Eu aceitei, eu sabia da distância. Eu sabia de tudo, sabia que ficava longe, mas eu aceitei porque, assim, no desespero, gente, eu falei, eu preciso pagar a conta, tava correndo vários riscos, assim, tipo, eu precisava de dinheiro, e no final das contas, eu fiquei meio que no 0 a 0. O que salvou foi as comidas, gente, o que salvou foi as comidas, e é isso. A gente se encontra no próximo vídeo, espero que vocês gostem, que vocês curtam, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham, e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês. E ó, não esquece de deixar o like, de curtir, também me acompanhar lá nas outras redes sociais. É o mesmo nome, Isabela Alves CV, tá bom? A gente se encontra em breve.